importante, né? Mas você não é de dar ponto sem nó, então vamos mexer com cuidado esse caldo aí. Quando você cita, né, esses fatores de civilizadores, né? Ciência, religião, arte, ciência, etc., e que a brancura se aposta disso, ele diz que o que é ciência, religião, arte, etc., e aquilo que o branco diz que acaba havendo aí uma operação que acho que a Isildinha denuncia no livro de desumanização do livro. Né? Então, o negro não é tomado como um sujeito, como um ser humano. Você citou aí o termo de peça. Né? E eu fiquei lendo o livro da Isildinha, me lembrando da leitura das leituras que eu já tinha feito da Neuza Santos. E tinha algo na Neuza Santos que eu falei assim, cara, isso aqui vai até um certo ponto, mas parece que não avança do ponto de vista da teoria psicanalística. E eu tenho a impressão que a Isildinha conseguiu fazer uma coisa mais radical ali. Não acho que o texto da Neuza Santos se falte, não. Acho que ela se propôs a algo e o que ela fez está bem feito, né? Mas a Isildinha me dá a impressão de que ela deu um passo à frente. E é esse passo à frente que eu queria tentar dialogar com você, na minha leitura, né? Que é, a Isildinha vai lá na questão do narcisismo, na questão do ideal, assim como a Neuza Santos vai, mas a Isildinha vai naquela contribuição que ela traz da Doutor para falar, né, do esquema corporal e da imagem do corpo, e aí ela diz que esse esquema não é feito sem o outro, e ela está coladinha na teoria do narcisismo do Freud, né? Aí tem uma coisa que eu acho que me chamou a atenção. Não pensei isso por conta própria, mas está lá no livro da Colette Soler, um outro Narciso, em que ela vai pegar no Lacan a noção de escabelo, né, para propor que não há narcisismo sem o outro, que é um paradoxo, né? Então, me parece que isso que a Isildinha coloca, que esse outro que no estado da nossa cultura esse papel desempenhado pela função materna, né, faria, né, a função de escabelo, né, para cada um de nós. Acontece que nessa imposição da brancura sobre o negro não há escabelo para que ele se constitua, para que ele se reconheça, para que ele se humanize. É uma pergunta mesmo que eu estou fazendo, eu fiquei pensando nisso, né? Se nesse olhar, né, nesse encontro do tátil, da bochecha do neném com o peito da mãe, desse olhar tátil que a Isildinha descreve aí, né, desse olhar do neném com o rosto da mãe, né, se essa mãe devolve para esse neném um ideal de brancura, né, produzido pela violência que essa mãe já vem sofrendo historicamente, né, o escabelo que funcionaria, né, para esse filhote de homem ali se constituir enquanto sujeito, ele vem, não sei se a gente pode usar essa expressão, deformado, né, ele vem já na matriz da constituição subjetiva, já vem um padrão impossível. Então, eu fico pensando que isso que a Isildinha conseguiu verticalizar um tanto mais, né? Assim, de um modo, eu acho muito competente, porque ela traz a teoria e depois ela discute, traz a teoria e discute, né? Acerca da sua pergunta, eu penso que a especulação que eu poderia fazer seria em torno disso, né? Tem algo ali, né, desse encontro dela com quem fez função de maternagem, que funcionou como um escabelo, como um apoio para ela poder se organizar e que, de algum modo, recusou esse ideal da brancura. Por mais violentada que essa pessoa viesse sendo ao longo da história, de algum modo recusou. É uma especulação, obviamente, porque se tem uma pessoa que pode responder isso, talvez seja Isildinha, né? Mas assim, fica uma especulação que eu estava fazendo hoje à tarde, inclusive, quando estava relendo o texto e pensando que ali, naquele momento tão primário,
ela recebeu algo que quase nunca, né, esse encontro do bebê negro com a mãe negra passaram. Usou e não recusou ao mesmo tempo. Me parece interessante isso. As coisas estão meio entrelaçadas. Se a gente entende a cultura como um valor, o que me parece que é pertinente dentro de toda a argumentação dela. Estamos lidando com valores. Tem um momento assim que ela diz que, não vou me lembrar exatamente, mas a ideia é de que uma pessoa branca que fosse num reduto negro, por exemplo, na capoeira, a pessoa branca não invejaria o negro. Empiricamente, eu acho que isso não acontece. Acho que inveja assim. A gente pode até discutir o teor dessa inveja, enfim, o que ela, em última instância, significa, mas isso se dá, isso acontece. Uma certa admiração pelos negros, não apenas pela sua potência física, né, das suas características sexuais, né, que apresentariam uma espécie de algo a mais, enfim, tem um imaginário que não funciona apenas no sentido deficitário. Há alguma coisa, historicamente, que se apresenta, claro, isso se deve a uma luta política, identitária, de afirmação, né, que mostra que existe uma beleza ali onde só se via feiura, né? Existe uma inteligência ali onde só se via, enfim, idiotice, uma coisa dessa ordem. Então, empiricamente, as coisas não batem, não é bem assim, né? Embora isso, em tese, a gente possa aceitar. É uma coisa muito engraçada isso, porque eu fui casado com uma escritora chamada Eloy Calage, que trabalhava como roteirista na Globo, na TV Globo, produzindo um Caso de Verdade, uma série semanal, em que ela colocou pela primeira vez uma família negra como sendo protagonista da série. Isso foi saudado pela imprensa, pela crítica, né? Porque foi muito tempo, isso mesmo. Mas é a história recente, né, em termos do Brasil, isso é recente, parece que foi ontem. E a televisão era assim, dinamarquesa, imagem que parecia que você estava vivendo um país escandinavo, assim, só dava loura, só dava branca e tal. E de repente uma família negra que não é só de bandidos, não é só de perseguidos pela polícia, alguma coisa assim. Tem problemas comuns com quaisquer pessoas. Isso é muito recente. Que tinha nome. É algo também que eles tinham, chama a atenção, né? Esse nome próprio, inclusive, dela, né? É um nome de senhor. Em última instância, esse é um fazendeiro lá qualquer que batizou naquela linhagem, né? Enfim, que a gente se lembra do Cassius Clay, né? Do lutador de boxe americano, que
mudou o seu nome para Muhammad Ali. Fez uma escolha que não era exatamente o nome do, pelo menos do senhor branco supremacista americano. Pode ser até muçulmano, mas enfim, era algo que denotava uma rebeldia, uma subversão, alguma coisa que não aceitava uma predestinação. Né? E que os nomes próprios, inclusive, né? Manifestam isso, da perda de ancestralidade nesses escravizados, né? Que não tiveram nem mais o direito a ter um nome, teriam que recebê-los do Senhor. Mas ela sustenta, ela não mudou o nome, embora denuncie, né? Embora chame a atenção para essa discussão a respeito desses cabelos aí, que de repente pode ser um ponto de sustentação, um nome próprio, né? É uma das modalidades do nome do pai, né? Aquilo que te dá uma âncora, né? Um sentimento de pertencimento a algo, que significa a deriva. Ela não tem o seu nome, né? Deve ter suas razões para isso. Respeitáveis. Acho que mas é algo muito recente. Hoje você, por exemplo, abre a televisão e parece que só tem preto na Globo, nas programações e tal. Há um resultado de uma política de afirmação que é evidente, que está aí. Embora se possa dizer, eu posso até ter uma certa ascensão social, mas eu nunca vou ter as qualidades, os privilégios de uma pessoa branca e tal. Depende. Há um tempo atrás eu tive que fazer um concurso quando eu estava Faculdade de Filosofia, fazendo um curso de Filosofia na Universidade do Rio de Janeiro, e tive que me transferir para o Paraná. Eu fui trabalhar na cidade de Toledo. E uma das primeiras coisas, assim, um carioca sai daquela coisa narcísica do Rio de Janeiro, né? E de repente vai para o Paraná e entra em contato com casas de madeira, assim, como se fosse na favela, e tudo lourinho, todas louras, as pessoas. Aquilo é um choque assim, visual tão grande, você, seu olhar não está acostumado a isso, a de ver a pobreza branca, né? Como existe, por exemplo, uma grande extensão da pobreza branca nos Estados Unidos, que quase não aparece. Só aparece uma coisa glamorizada, hollywoodiana. Então, essa dimensão imaginária é operante, mas ela não é decisiva. O imaginário não se explica por si. O imaginário precisa do simbólico para que ele tenha alguma significação transmissível, né? Conhecível. Então, tem uma ambiguidade muito grande nessas questões que, por exemplo, me remetem ao mestiço, ao mulato. Mula, né? É a mula, o trabalhador, o filho de branco e preto. Como é que eles aparecem, né? Por que os mestiços aparecem? Surgem de onde? Será que todos eles foram efeitos de estupros? Os senhores brancos estupraram os negros? Enfim, será que toda a nossa história se baseia nisso? Claro que em grande parte, sim. Basta ler Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Soldados em Campos, está lá.
está documentado. Mas será que é assim o tempo todo? Quando a gente vê, por exemplo, imagens da África do Sul, uma porção de mulatinhos, de onde surgiram? Será que surgiram apenas de estupros? Não haveria uma atração sexual de ambas as partes, admitidamente? Essa condição do mestiço é que me permite pensar numa espécie de interseção entre uma roda branca, uma roda preta, e a interseção, o entrecruzamento, estão os mestiços. De ver a pura presença, a pura existência dos mestiços já é uma comprovação de que a coisa não se resume num pensamento bipolar, branco ou preto, maniqueísta. Isso é importante, né? Pensar maniqueisticamente em termos de branco e preto. A coisa não se esgota, né? Tem o mestiço. E tem a fantasia mestiça, que às vezes a gente se esquece que está descrita pelo Freud lá no artigo do inconsciente. Eu até trouxe aqui o meu livro inteirinho. Essa edição já está quase acabando.